Conversa da tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa, primeiro programa do ano, né? Então eu quero contar com a sua participação. Você que estava assistindo Notícias do Bem, fica mais um pouquinho, fica com a gente, porque nós vamos conversar sobre esse tema que é tão importante para o dia de hoje, né? Recomeçar. Estamos iniciando um novo ano e eu tenho certeza que essa é mais uma oportunidade que Deus tem nos dado, né, para recomeçarmos. Vamos nessa tarde aqui refletir a respeito da nossa vida, analisar como nós temos vivido os nossos dias, né? Em que área nós precisamos recomeçar e agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque as misericórdias dele se renovaram e nós podemos ter essa oportunidade aí de recomeçar nessa tarde, nessa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, que você então possa ser edificado através do conteúdo desse programa que nós preparamos com muito carinho para você. Então já te convido, deixa um like aqui nessa transmissão e deixa nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo aí o Conversa da Tarde, de onde você está sintonizado na IPP TV. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida no nosso chat, porque nós estamos ao vivo hoje, dia 3 de janeiro, e o tema do nosso programa é esse, recomeçar. Vamos falar sobre esse tema? Eu sei que para muitas pessoas esse foi um ano de muita luta, um ano difícil, mas nós também precisamos falar que foi um ano de muitas vitórias, né? Eu tenho certeza que Deus abençoou muito a sua vida em diversas áreas, tenho certeza que você cresceu em algumas áreas, outras você precisou lutar e está disposto a crescer neste ano, e nós vamos pedir que Deus nos dê graça para isso, né? Mas nós também temos que reconhecer que Deus preservou a nossa vida, né? Estamos aqui hoje juntos, mesmo distantes, mesmo de uma forma remota, online, mas é porque Deus preservou as nossas vidas. Nós precisamos agradecer por isso, agradecer pela proteção dEle, porque Ele protegeu a nós, protegeu a nossa família, sustentou a nossa igreja, né? A igreja do Senhor, continua firme, continua de pé. E é por isso que nós devemos ser gratos a Deus e é por isso que nós devemos também recomeçar. A vida cristã é isso, é um eterno recomeço, né? Todos os dias da nossa vida nós precisamos recomeçar e vamos começar ou recomeçar o nosso programa com o pastor Arival Dias Casimiro falando sobre isso. Você não precisa ter medo, porque a vida cristã é uma vida de recomeços. E Deus, Ele nos encoraja para recomeçar. Porque a vida cristã sempre é um recomeço. Mas nós não vamos recomeçar na nossa força. Nós vamos recomeçar na força de Deus. E toda mudança traz medo. E toda mudança traz insegurança. E recomeçar sempre é difícil. Mas Deus faz uma promessa. E essa promessa vem em forma de imperativo. Ele diz: não temas e nem te assombres. Não tenha medo. Não fique com medo das circunstâncias. Não te assombres diante do novo, diante do recomeçar, diante daquilo que você não sabe. Não temas, não temas. Então preste atenção. Quem está dizendo para mim e para você hoje que você não deve temer, que você não deve se assustar, que você deve ter coragem? É Deus. Aqui não é aconselhamento mútuo, encorajamento mútuo. É um encorajamento que vem do alto, um encorajamento daquele que está no controle de todas as coisas. Amém. O pastor Arival, ele está falando aí a respeito deste versículo, né, de Josué 1:6, que diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento dos seus antepassados. O contexto disso daqui, né, é que Josué tinha agora a difícil missão de substituir um grande líder, né, de substituir alguém que estava caminhando com o povo há muito tempo, que era admirado pelo povo e tinha desempenhado seu papel com muita sabedoria. E Josué também tinha aqui uma difícil missão de atravessar o Jordão com esse povo. Eram mais de 2 milhões de pessoas que estavam há mais de 40 anos ali naquele deserto. E Josué precisava
ter essa missão. E é nesse contexto que Deus fala para ele, né? Seja corajoso, porque você vai conduzir esse povo. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma promessa muito bonita, né? E toda vez que nós precisamos recomeçar ou começar algo novo, o nosso coração ele é tomado pelo medo, né? Por que será que é tão difícil recomeçar? Por que será que a gente tem tanto medo do novo, do desconhecido? E eu sei que no começo do ano nós fazemos muitas promessas, né? Nós fazemos a nossa listinha lá e queremos cumprir todas elas, mas eu sei que por trás desse otimismo e dessa lista de promessas e alvos que nós queremos atingir, também existe um coração um pouco temeroso, né? O que será que está por vir? Será que esse ano vai ser mais difícil do que o ano que se passou? Será que vai ser um ano mais tranquilo, mais fácil? Será que eu vou precisar de ainda mais forças do que a que eu tive até aqui? A gente fica temeroso, a gente tem esses receios no nosso coração, mas são nesses momentos que nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus, como o pastor Arival nos ensina, né? E aqui está uma linda promessa de que o Senhor estaria sempre com Josué. Por maior que fosse o desafio que ele precisaria iniciar ali, que ele precisaria começar ou recomeçar, o Senhor estava com ele, e o Senhor diz a ele: tão somente seja forte e muito corajoso. E as ordens do Senhor para ele é que ele não se desviasse da lei que ele havia recebido de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse era o segredo de um recomeço bem-sucedido, né? E eu quero que você, que está decidido a recomeçar nesse ano de 2022, pegue para si esses conselhos do próprio Senhor. O Senhor diz: não se desvie daquilo que Moisés lhe ordenou, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. E ele diz mais: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Então, se você quer recomeçar, obedeça a esse conselho do Senhor. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E não deixe de falar essas palavras, ou seja, abra sua boca, evangelize, né? E outras pessoas também podem se sentir encorajadas a recomeçar se você pregar a palavra do Senhor, se você pregar o evangelho, né? Então, não deixe de falar as palavras da lei, não deixe de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse é o segredo, né? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. E muitas vezes nós, quando nos sentimos distantes de Deus, quando nós pecamos, a nossa tendência natural é nos afastarmos ainda mais. Nós ficamos tão envergonhados e dizemos: não, Deus, eu sou pecador demais para me aproximar do Senhor. Sou pecador demais para recomeçar, para ter uma nova chance. Eu não mereço essa nova chance. Eu não mereço um novo ano cheio de oportunidades. Eu não mereço ter esse privilégio de recomeçar mais um ano e o Senhor perdoar os meus pecados mais uma vez. De fato, nós não merecemos, mas são nesses momentos de fraqueza, de desânimo, de angústia, que nós devemos correr ainda mais para perto do Senhor Jesus. Então, ao pecar, nós não devemos nos afastar de Deus. Pelo contrário, devemos ir até Ele, arrependidos, na certeza de que Ele é um Deus que pode transformar. Se existe alguém que pode te dar um recomeço de vida nessa tarde, esse alguém não sou eu, é o Senhor Jesus. Ele tem poder para transformar a sua vida, e é sobre isso que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar nesse vídeo. Irmãos, sempre que você e eu estamos diante do anjo do Senhor, na presença do Senhor, há esperança para nós.
Porque há muitas pessoas que, ao terem suas roupas sujas, seus turbantes sujos, se afastam, vão embora, viram as costas para Deus, abandonam a casa de Deus, não oram mais, não leem a Bíblia mais, endurece o coração. Eu quero dizer que você que veio aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, Deus é poderoso para mudar esse quadro, para mudar a sua história, para mudar a realidade da sua vida hoje, nesta manhã, neste lugar. A vida é um constante despojar e um constante revestir-se. As vestes sujas, maculadas, manchadas pelo pecado, mal cheirosas, imundas, precisam ser removidas. Mas Deus não apenas tira as vestes sujas, nos deixando nus. Ele tira as vestes sujas e nos cobre de finos trajes. Ele nos limpa e Ele nos cobre com a justiça de Cristo. Ele perdoa os nossos pecados e nos reveste com a graça de Cristo. E hoje, meu amado irmão, você que veio aqui, talvez com as vestes sujas, talvez com a mente poluída, talvez com o coração cheio de coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, você que talvez entrou aqui, já caiu em desgraça, já caiu em pecado, já tropeçou tantas vezes e já caiu tantas outras vezes, e você ainda está com as vestes sujas, pois hoje, aqui nesta manhã, Deus pode tirar os trajes sujos e cobrir você com roupas limpas da justiça de Cristo. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus que nos limpa do pecado, porque o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Amém. Esse é o nosso Deus, né? E Davi sabia muito bem disso quando ele escreveu o Salmo 51. Ele sabia do poder desse Deus de transformar alguém que tem as vestes sujas em vestes limpas, né? Como o pastor Hernandes acabou de falar. Quero ler com você o Salmo 51, que é um desabafo e um clamor de Davi, né? Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Este é um salmo muito bonito. Davi está completamente triste diante do seu pecado. Ele sabe que o pecado dele, mais do que contra pessoas, foi contra o próprio Senhor. Ele havia acabado de cometer um adultério com Batseba, e ele diz no verso 4, Senhor, contra ti, só contra ti pequei. Ou seja, ele sabia que o pecado dele havia sido muito mais do que entre ele e alguém, mas ele havia ofendido o próprio Deus. E ele fala, Senhor, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que ele é pecador desde que nasceu. Ele fala isso no verso 5. Desde que concebeu a minha mãe, eu sou pecador, desde que nasci. Mas ele também sabe que o Deus a quem ele serve tem poder para purificar o seu coração. Davi tem consciência de quão sujo foi o seu pecado, de quão longe ele chegou do Senhor. Mas ele sabe que Deus é um Deus de recomeços. E Deus poderia dar a ele uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar. E é por isso que ele faz essa oração. Que se você que deseja estar nos assistindo aqui, deseja um recomeço, te convido para você fazer a mesma oração de Davi. Ele fala, cria em mim
um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Por que Davi pede ao Senhor por renovar a sua alegria? Porque quando nós estamos distantes de Deus, quando nós pecamos, a primeira coisa que se esvai é a nossa alegria. É o sorriso nos nossos lábios, é o brilho nos nossos olhos. Isso se esvai. E Davi pede aqui, Senhor, quando o Senhor transformar o meu espírito, me dar um espírito estável, me dar um coração puro, devolve-me também a alegria da salvação. Aquela alegria que me faz viver os meus dias com propósitos, não apenas um dia após o outro. Aquela alegria que me motiva a viver um novo ano. E ele pede isso ao Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Se o Senhor te deu a chance de recomeçar nessa tarde, eu quero te convidar a fazer essa oração e pedir ao Senhor por esse espírito, um espírito pronto a obedecer. Eu sei que os nossos pecados nos entristecem, os nossos pecados nos deixam abalados. E isso é bom que aconteça, é bom que nós nos entristeçamos conosco mesmo, com as nossas falhas, né? Mas isso não pode nos deixar caídos, não pode nos deixar no chão. Nós precisamos olhar para o alto e lembrarmos desse Deus aqui que renova o nosso espírito, que cria em nós um espírito puro. Um Deus que pode nos purificar com sopo e ficaremos limpos. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, por mais terrível que tenha sido o seu pecado, por mais que você tenha tido um 2021 cheio de coisas que você se arrepende, Deus é o Deus poderoso para te transformar, para te lavar, te tornar mais branco que a neve. Creia nisso e eu vou dar uma boa tarde para vocês que estão aqui nos assistindo. A Silvia está com a gente, já é noite lá em Abu Dhabi. Silvia, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu comentário aqui. A Renata está nos assistindo lá de Fortaleza. A Anne Correia está ligada no sul de Minas. O Anderson Ludefran, aqui de São Paulo. O Marcos Antônio de Campina Grande, gente do Brasil inteiro está com a gente hoje. Alexander também está conosco. Greciano Lacerda, de Rio Preto, no Espírito Santo. O Sérgio Ribeiro, diz a paz do Senhor, que 2022 seja um ano de vitórias para nós. Ele é lá da Bahia, muito obrigado pelo seu comentário. Tem mais gente, a Edinalva, lá de Sergipe, Aracaju, também está com a gente. A Alcilândia está conosco. Fernanda Flor está pedindo oração, nós vamos ter tempo de oração no final desse programa, Fernanda. A Cleonice também está assistindo da cidade de Eldorado, em Carajás, no Pará. Muito bom, daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários de vocês. A Rosana está com a gente também. Muita gente participando. O Sérgio Ribeiro, de Janira. Marcela, Adriana... Enfim, o Faustino também, de Portugal. Muito bom, Faustino. Obrigado pelo seu comentário. Muita gente reunida, mandando seu comentário. Daqui a pouquinho eu vou ler mais o chat. Mas que essa seja uma tarde de renovo para todos nós, né? Que você que está aqui junto comigo assistindo possa sair dessa conversa encorajado a recomeçar e grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de podermos recomeçar aqui na nossa caminhada cristã. E agora eu quero te mostrar um vídeo do pastor Arival falando a respeito dessa importância de nos reinventarmos, de nos reerguermos, de não ficarmos parados, não ficarmos caídos, mas que nós possamos nos levantar, nos reerguer, não porque nós somos fortes para isso, não porque nós temos força em nós mesmos, mas porque Deus nos ajuda a isso. Irmãos, tem muita gente, todos nós aqui, nós vamos precisar nos reinventar depois dessa pandemia. Até no look, até no visual. Você engordou nessa pandemia. Nós temos que trabalhar, você vai ver, Deus vai lhe dar habilidade, Deus vai abrir portas, Deus vai lhe dar ideias. Ele vai ajudar você. Pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Meu irmão, você vai ter que se reinventar, fazer curso, estudar, mudar de ramo, eu não sei.
Mas você vai ter que ir. Agora não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu te ajudo. É como se fosse se colocar embaixo de dizer, pode recomeçar, pode trabalhar. Que eu estou te sustentando aqui. Estou te amparando. Bom demais saber disso, né? Que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ampara, que está conosco. E é em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei qual área você precisa recomeçar. Certamente a área espiritual é uma que nós precisamos recomeçar todos os nossos dias, né? Mas às vezes a nossa área profissional exige de nós um recomeço, uma nova coragem. Às vezes a área sentimental, né, precisa que nós liberemos perdão para o nosso cônjuge e recomeçar e reavivar o nosso casamento. Às vezes, entre amigos, você precisa perdoar um amigo seu e recomeçar essa amizade, uma amizade de confiança, uma amizade onde o ferro afia o ferro, né? Uma amizade aí de cuidado mútuo. Eu não sei qual área da sua vida precisa de um recomeço, mas saiba disso, você não vai recomeçar pelas suas próprias forças, porque você é um super-herói espiritual, mas você vai recomeçar porque existe um Deus que está aqui te sustentando, te pegando pela mão e te dizendo nessa tarde, meu filho, você não está sozinho. Vamos recomeçar, mas eu estou com você. Eu te sustento, sou eu que te coloco de pé e que você possa tomar posse dessa promessa. Eu sempre vou repetir aqui que se existe algo que eu aprendi muito com o pastor Arival nessa caminhada aqui na igreja de Pinheiros é que nós devemos nos apegar às promessas de Deus. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E se é promessa dEle, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, é porque Ele está com você, você não está sozinho, e Ele vai te ajudar a recomeçar. E agora, o pastor Arival vai falar sobre como esse recomeço é também uma questão de fé, porque se nós decidimos recomeçar, é porque nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso que é capaz de transformar, de fazer um milagre, de operar aquilo que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Então, recomeçar é também uma questão de fé. Todas as vezes que a gente vai começar, a gente tem medo de fracassar. E a gente treme. Será que vai dar certo, pastor? Será que vai dar certo? Eu pergunto para você, se você soubesse que vai dar certo, você começaria? Porque se a gente tirasse os riscos de todas as coisas, todo mundo faria. Mas o que é viver pela fé? É viver perigosamente. É viver correndo riscos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós vamos avançar pela fé. E nós vamos recomeçar pela fé. E nós vamos reconstruir pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está dizendo, eu vou te fortalecer. Você mesmo vai estranhar. Quem já viveu uma situação assim? Um dia você estava enfrentando um problema, parece que baixou um santo em você, você deu um... Não. Disse, meu Deus, fui eu mesmo que disse isso. Davi disse que em Deus nós vamos saltar o quê? Muralhas. Uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa fortalecida pelo poder de Deus, é uma pessoa irresistível. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e voarão, e correrão, e andarão, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você enfrenta câncer, você enfrenta doença, você enfrenta problema, você enfrenta dificuldade, porque há uma força operando dentro de você, a força de Deus, a força do Espírito Santo. Ele é poder, ele é poder.
Amém. É esse Deus poderoso que nos fortalece, né? Nós podemos todas as coisas, podemos enfrentar os dias maus, os dias bons, porque Ele está conosco, né? O pastor também falou no culto de ontem aí que crente não tem medo de notícia ruim, não, porque nós temos aquele que nos fortalece, nós temos aquele que nos apoia, aquele que nos ergue. E por isso nós devemos render graças a Ele. Eu vou para um comercial muito rápido, um intervalinho muito rápido, e na volta a gente vai continuar falando sobre recomeçar, mas eu quero que você fale aqui no chat, eu estou de olho no chat, quero que você fale se esse programa está te encorajando aí, se a palavra de Deus para você nessa tarde é essa, se você tem entendido que hoje é uma tarde de recomeços, que 2022 começou, às vezes você nem percebeu que o ano virou aí, você ainda está com coisas antigas, ainda está pensando, trazendo fardos antigos, mas que nessa tarde você possa recomeçar, encontrar em Deus, na palavra dele, essa coragem aí para recomeçar. E daqui a pouquinho, antes de eu chamar o intervalo, deixa eu falar com vocês aqui no chat, a Alcilândia, a Alexandra, a Fernanda Flor, lá de Tubarão, Santa Catarina, Luiz Angélica, da Vila Velha, Espírito Santo, o perfil Sola Escritura de São Luís do Maranhão, é o Francisco, né, que está com a gente, a Maria Simone lá do Ceará, a Adriana Muraro também está com a gente, Faustino, o Jackson de Souza, Águas Lindas de Goiás, muito bom, a Eliane, é lá de Jacareí, Consuelo Souza de Macapá, Márcia Lopes de Brasília, a Maria Roquelina de Salvador, Bahia, a Alcilândia, ela é do sertão de Pernambuco, tem tanta mensagem aqui que eu já estou quase perdido. A Carol Luiza também está com a gente, Marlene da Silva. Muito bom, daqui a pouquinho eu volto com vocês, eu leio mais comentários, o intervalo é muito rápido, é 1 minutinho, de verdade, então fica com a gente, na volta a gente vai continuar falando sobre recomeçar, vamos juntos recomeçar um ano novo, uma vida nova, hábitos novos e sempre recomeçando para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Volto já, fica comigo. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Conversa da Tarde está de volta. O tema do programa de hoje é recomeçar. Muita gente participando do Brasil inteiro aqui no chat. E eu quero agradecer a você pela companhia, você que está acompanhando a programação da IPP-TV, que está com a gente aí há mais de um ano, vendo toda a nossa programação. Muito obrigado. A nossa oração é que você seja muito edificado através desse conteúdo da sua TV missionária. E nós estamos falando aqui sobre recomeçar, né? Ano novo, uma nova oportunidade de recomeçarmos. Deus é um Deus que nos dá esse privilégio, né, de perdoar os nossos pecados, nos purificar e
nos permitir aí recomeçar. E eu queria trazer para vocês o exemplo de alguém que soube recomeçar, que é o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que, às vezes, algumas coisas do passado nos prendem e não nos deixam olhar para o futuro, né? Não nos deixam ter uma perspectiva positiva do que há por vir, porque nós pensamos, eu já errei tanto, já fiz tanta coisa ruim no passado, quem sou eu para poder recomeçar, né? E você sabe, você conhece bem a história de Paulo, né? O conhecido Saulo. Ele era alguém que tinha um passado extremamente sombrio, que poderia se render ao seu passado após a sua conversão e continuar preso a isso. Paulo era alguém que forçava pessoas a blasfemarem contra Deus, era um perseguidor da igreja. Paulo era aquele que mandava matar cristãos, era um homem extremamente violento, mas ele também era um homem muito culto, muito sábio intelectualmente falando, né? Ele, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu vejo na vida de Paulo que ele poderia reagir ao seu passado de diversas maneiras e não recomeçar. Ele poderia se condenar o tempo inteiro por ter assolado a igreja e decidir não recomeçar. Ele poderia se gloriar em seu grande currículo de ser um homem muito culto e decidir não recomeçar. Ele poderia se apegar a essas coisas e não recomeçar. Mas veja o que ele diz em Filipenses, capítulo 3, no verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Paulo é alguém que recomeçou, é alguém que decidiu prosseguir para o alvo, é alguém que resolveu deixar o passado no seu devido lugar. Veja que ele diz que deixou o passado para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou seguir para o meu alvo. Ele não está aqui dizendo que não se arrepende daquilo que ele fez, dos pecados que ele cometeu no passado, mas pelo contrário, ele sabe que ele cometeu pecados terríveis, mas que se arrependeu, e o Deus a quem ele serve fez tudo novo, fez coisa nova, transformou a sua vida, e é por isso que ele deixa as coisas do passado para trás e avança para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa postura também. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, daquilo que nós cometemos no passado, mas que eles fiquem em seu devido lugar, no passado, a gente possa prosseguir para o alvo, recomeçar, continuar a nossa caminhada cristã, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa postura. E eu quero te mostrar um vídeo agora que fala sobre a importância de nos arrependermos dos nossos pecados e de clamarmos a Deus por redenção. O pastor Leonardo Campanha vai falar conosco nesse vídeo. É por conta do Deus triuno, do 3 em 1, da Trindade, que nós podemos então ter novo começo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido com Deus, eu não sei quais são os pecados que mais te incomodam ou os pecados que têm, de uma certa forma, te aprisionado. Nós temos que lembrar de Hebreus que devemos nos desembaraçar do peso do pecado para que possamos então fazer a jornada, a corrida da vida cristã. E isso só é possível se o Espírito agir em nosso coração, se o Espírito transformar a nossa vida. Nós temos que lembrar que o Espírito age em nós e Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós.
aquele que é o nosso perfeito sumo sacerdote, aquele que sabe o que é padecer, aquele que sabe o que é ser tentado. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que hoje Deus tem da graça dele para derramar na sua e na minha vida. Eu sei que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim e sobre você. Eu sei que se você está em casa ouvindo essa mensagem e Deus está falando ao seu coração, se Deus está te incomodando com os pecados que você tem cometido, é hora de arrependimento, é hora de retorno aos braços do Pai, é hora de conversão, de mudança de direção, é hora de olhar para as tentações desse mundo e falar: eu não te quero, eu quero apenas a Deus. Agora é a hora de nós olharmos para as circunstâncias e nos lembrarmos que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que derrama da sua graça sobre nós, e essa graça é tão maravilhosa que ela nos perdoa. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos transforma. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos leva, nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio, meus irmãos, que é uma grande caminhada. É óbvio que nós temos muito a chegar até lá. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que da mão de Cristo, da mão do Pai, ninguém removerá a nossa vida de lá. Cristo fez a obra perfeita que garante a salvação para mim e para você. Cristo tem todo o poder e a sua obra é perfeita e por isso nós chegaremos até o fim. Na primeira carta de Pedro, Pedro nos diz que é a mão de Deus, é o poder de Deus que nos conduz até a salvação. É Deus em sua graça que nos leva a essa vida de adoração. É a ação de Deus que nos sustenta em meio a tantas tentações. É a mão de Deus que nos protege e nos conduz para a herança incorruptível que está nos aguardando na eternidade, a nossa salvação. Nunca se esqueça que o Deus que cuida de nós é aquele que é soberano e não falha em nenhum detalhe da nossa vida. Nada foge ao seu controle. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Ele não ordenar. Esse Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Ele nos ama e Ele não tem prazer em nos ver sofrendo. Mas Ele traz o sofrimento na nossa vida para que nós nos acheguemos a Ele. Ele traz o sofrimento na nossa vida para tratar o nosso coração. E eu creio que essa manhã é uma manhã de tratamento para você. Essa manhã é uma manhã em que Deus está falando a você: a minha graça te basta. A minha graça te perdoa. A minha graça te dá um novo começo. A minha graça vai te conduzir em uma vida de abundância e triunfo nos padrões celestiais. A minha graça vai te conduzir para uma vida eterna. A minha graça vai te conduzir para um lugar onde não mais haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes. A minha graça vai te conduzir para uma vida de um relacionamento perfeito comigo e que nunca mais será perdido. O convite de Deus essa manhã para você é: se arrependa, volte para os braços do Pai. Assim como Jacó reconheceu a presença de Deus, reconheça que Deus está contigo, reconheça que Ele pode mudar a sua vida e derrame o seu coração em uma atitude de adoração, em uma atitude de gratidão. Que Deus muito te abençoe pela sua palavra, que o teu Santo Espírito transforme o seu coração e que você possa estar apegado com Deus todos os dias da sua vida. Amém, amém. Eu creio que essa é uma tarde de recomeços e a palavra de Deus, ela nos encoraja a recomeçar. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, a partir do verso 20, que diz assim, a partir do verso 22, que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava,
Não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. E agora, o que nós devemos ser? Agora renovados, como nós devemos agir? Depois desse recomeço, qual deve ser a nossa postura? Verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é algo fundamental nessa vida de recomeço. E você deve começar por aí, perdoando a quem te maltratou, perdoando a quem te fez mal, perdoando aos seus inimigos e demonstrando bondade para com eles. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava palavras torpes, não fale mais. Aquele que desobedecia aos seus pais, não desobedeça mais. Quem era rude em suas palavras, feria as pessoas com o seu falar, não faça mais isso. Troque essas palavras por palavras de amor, de compaixão. Aquele que era apegado ao dinheiro, não se apegue mais. Aquele que desprezava os seus familiares, os seus amigos, ou desprezava pessoas, não despreze mais. Olhe para elas com um olhar de compaixão e amor. Aquele que se estressava com qualquer coisa, não se estresse mais, aprenda a viver a vida um pouco mais leve. Aquele que não dava um sorriso, que você possa começar a sorrir. Aquele que não tinha mais esperança, que você possa renovar a sua esperança em Jesus. Aquele que achava que nunca iria mudar, creia que em Deus há recomeço, há renovo, há transformação. Existe solução para você. Sua causa não é uma causa perdida, porque Deus é um Deus poderoso e para Ele não há causas perdidas. Creia nisso. Creia nesse Deus de recomeços e escolha recomeçar ainda hoje. Não deixe para amanhã. Recomece no dia de hoje. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto com o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, se você entendeu que hoje é um dia de recomeçar, feche os seus olhos e faça essa oração conosco. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa restauração. Mesmo quando caímos, falhamos, fracassamos, mesmo debaixo da acusação frontal de Satanás, mesmo diante das nossas fraquezas e mazelas, Tu não desistes de nós. Tu nos resgatas, Tu nos perdoas, Tu nos restauras, Tu fazes tudo novo na nossa vida. Tu nos dás a chance de nos levantarmos e continuarmos a caminhada da vida cristã. Se nesta manhã, Deus, há alguém aqui desviado do Evangelho, que este coração seja tocado por Tua graça a retornar para a Tua presença. Se alguém aqui está em pecado, Senhor, promove o arrependimento para a vida e perdoa e restaura esta vida para a glória do Teu nome. Se alguém está aqui, meu Deus, que ainda não conhecia o poder da Tua graça, a grandeza do Teu amor, que haja salvação nesta casa, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Nós estamos na Tua presença e nós precisamos ser curados, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser restaurados por Tua graça. E nós oramos com gratidão e louvor, porque Tu nos escolheste, e porque Tu nos remiste, e porque Tu nos cobres com vestes alvas da justiça de Cristo. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A minha oração é que você saia deste programa aqui encorajado e decidido a recomeçar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelos seus comentários aqui. A Rafa Dias, lá do Paraná, a Helena,
também do Paraná, né? Deus abençoe vocês, amo esse canal. Muito obrigado, Helena. A Lídia também está com a gente aqui, nossa apresentadora do Manhã IPP, está acompanhando o Conversa da Tarde. O Ed Carlos disse: a paz do Senhor Jesus, está pedindo aqui uma oração. Ed Carlos, nós vamos orar pela sua vida. A Marlene também pedindo oração pela saúde. O Matheus Santos, aqui também da TV, será que é o nosso repórter? Está dizendo aqui, ótimo programa. A Alexandra falou: meu renovo veio antes mesmo do ano novo. Agradeço a Deus por esse canal maravilhoso, onde somos edificados todos os dias. Muito obrigado pelo seu comentário. O Faustino disse que essa mensagem falou com ele, porque nesse momento ele está precisando de um recomeço de vida. Amém, Faustino. Minha amiga Delva, lá da Bahia, muito obrigado pelo seu comentário também. O Cláudio está com a gente. Agradece as palavras e crê no recomeço. Amém. Alair, Patrícia, Sérgio Ribeiro, Cleonice... muita gente. Raíssa, obrigado pelos comentários de vocês, obrigado pela companhia no programa de hoje. Eu quero agradecer a equipe que nos ajuda a fazer o Conversa da Tarde também e dizer que esse programa vai estar disponível no IPP Play a partir de amanhã. Você pode rever, pode enviar para alguém que você ama. Aqui no canal da igreja ele também vai ficar disponível por um certo tempo. Você pode também pegar esse link e nos ajudar a divulgar. Muito obrigado pelos comentários. Vinícius Maia, Cibele, Maria Simone, muito obrigado. Creio nos recomeços. Glória a Deus, glória a Deus. Nós terminamos o nosso programa ao som de um louvor que vai aquecer os nossos corações agora e nos ajudar a refletir a respeito de tudo aquilo que a gente ouviu na tarde de hoje, né? Então, a Débora, o Josiel e Oséias cantam pra gente. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV. Até lá. Com tudo
descansarei.